A forte queda do real e o pessimismo com o futuro da economia brasileira deram a sensação que 2024 foi um dos piores anos da história do mercado financeiro brasileiro. Diante desse cenário, a pergunta é: o que esperar e onde investir em 2025? Eu sou Léo Pivetta e esse é o Quanto Rende de janeiro de 2025. 2024 não foi um dos melhores anos para o mercado financeiro brasileiro. As ações brasileiras caíram aproximadamente 30% em dólar e, a despeito da situação do país, o mercado americano e os criptoativos, as criptomoedas, foram muito bem, principalmente impulsionados pela vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Em dezembro, o dólar foi novamente o destaque, a moeda americana subiu 3,53% e acumulou uma alta de 27% ao longo de 2024. Na ponta inversa, o Ibovespa caiu 4,28% e entre os indicadores vale destacar um que é pouco comentado e conhecido, que é o IMAB. O IMAB reflete os desempenhos dos títulos do governo federal indexados à inflação. Ele teve um 2024 extremamente difícil e recuou 2,49% no ano. Em 20 de janeiro, Donald Trump reassume a presidência dos Estados Unidos da América e espera-se que os 100 primeiros dias do seu governo sejam bastante agitados. Trump deverá cumprir várias de suas promessas feitas em campanha, principalmente relacionadas a temas sensíveis como imigração ilegal e barreiras tarifárias. O novo presidente dos Estados Unidos vai pegar uma economia que segue com fundamentos sólidos, o consumo das famílias segue firme e o desemprego é baixo. Além disso, as expectativas são positivas para o ano na economia americana, exatamente por causa da eleição de Donald Trump, e a única coisa que nós tivemos assim que não foi notícia boa, economicamente falando, foi um pouco da piora da tendência de inflação no final do ano nos Estados Unidos. Desta forma, é esperado que a política monetária também se ajuste ao novo cenário. Nós provavelmente teremos aí apenas um corte de juros nos Estados Unidos de 0,25% neste ano. E quando nós olhamos para a Europa, o velho continente não anda nada bem, as perspectivas não são boas para a economia europeia e de fato ela anda não só rastejando, mas caminhando em sentido oposto ao americano. O PMI, que é o índice de gerentes de compra, que mede a atividade dos setores da economia, na zona do euro ele está no nível de retração e o emprego também caiu nas duas maiores economias do bloco, que são Alemanha e França. E além dos problemas estruturais que a economia alemã vem apresentando, em janeiro ocorrerão as eleições do país e também tem a questão da piora fiscal de países como França e Itália, que também acendem a luz amarela na questão do futuro do bloco. A China, por sua vez, terá com certeza um 2025 desafiador, porque o Trump promete subir as barreiras tarifárias contra a China e atingirá como um canhão a segunda maior economia do mundo. O governo chinês obviamente sabe disso e por isso ele já se prepara para essas medidas. Ele já comentou que provavelmente teremos novos estímulos fiscais e não se descarta a desvalorização da moeda na tentativa de enfrentar essa disputa comercial, que na verdade foi o que o governo chinês fez lá em 2018, quando Donald Trump também era presidente dos Estados Unidos da América. Para os investidores brasileiros, a boa notícia é que
2024 acabou, o último trimestre realmente foi um dos piores dos últimos tempos. Quem carregou ativos voláteis ao longo do ano sofreu um pouco, principalmente nesse último trimestre, e nem tanto pelo desempenho geral dos ativos, mas também pelo fluxo de notícias que foi minando o ambiente de investimentos ou para o investimentos no país. Tudo isso vem acontecendo por causa das contas públicas, né? As expectativas são que a relação dívida-PIB ultrapasse 84% em 2026, e essa métrica com certeza é o que hoje sintetiza toda a situação do país. Já se espera uma inflação em 2025 de 5,5%. De fato, o ambiente doméstico se deteriorou rapidamente, o real perdeu 21% do seu poder de compra em 2024, foi o pior desempenho entre as moedas das principais economias do mundo, nem a queima de 20 bilhões de dólares das reservas internacionais nos últimos dias aí do ano por parte do Banco Central resolveu a questão, e o dólar se manteve aí acima de 6,10. O fluxo estrangeiro também foi negativo, o terceiro pior da história. Nós tivemos uma saída líquida aí de 15,9 bilhões de dólares da economia brasileira. E o investidor estrangeiro também saiu das nossas ações, nós tivemos uma retirada de 32 bilhões de reais. Então esses números são números que no final das contas mostraram que a Bolsa brasileira, né, recuou 30% em dólar, e a tensão atingiu patamares tão altos que os títulos do governo foram negociados às taxas reais de 8%, ou seja, os títulos que pagam inflação mais alguma coisa, os títulos do governo chegaram a pagar IPCA mais 8%. A única coisa que realmente é válida de bom dizer da economia do Brasil neste momento é que o PIB cresce 3%, nada muito relevante historicamente falando, mas que nós temos o menor nível de desemprego da história. Só que por outro lado também nós temos hoje mais de 50 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Com esse contexto dado, o que esperar de 2025? Essa é a grande questão. Primeiramente, nós temos que ter ciência que problemas no âmbito fiscal não são exclusividades brasileiras. No entanto, o nosso governo com certeza é um exímio gastador e adora desperdiçar dinheiro público por N vias, seja por maus investimentos, seja por más decisões de gestão, seja por corrupção, e de fato ficou claro no último trimestre que ele deu de ombros para esse problema fiscal, e a situação parece mais crítica para nós brasileiros, porque a nossa vizinha Argentina teve um ano excepcional sob o comando de Javier Milei. O impulso fiscal que sustenta o consumo das famílias e que, por sua vez, sustenta o crescimento do PIB, que é usado pelos políticos como orgulho nacional, deve penalizar em breve os brasileiros, sobretudo os mais pobres. Escrevi um artigo sobre isso, e a economia, de fato, está aquecida artificialmente, por isso que a inflação permanece fora da meta, e apenas uma atuação firme do Banco Central, agora sendo presidido pelo Gabriel Galípolo, que foi a indicação, a escolha de Lula, pode tentar ajustar essa trajetória através da política monetária. Mas, obviamente, fazer esse ajuste pela política monetária tem um custo bastante alto para a economia, e estima-se que, sem mudanças na estrutura de gastos do governo, nas contas do governo, a taxa Selic deva ter que subir mais do que 15% para trazer a inflação para o centro da meta. E se não bastasse, as questões domésticas devem respingar sobre o Brasil algumas medidas protecionistas de Trump, mas por sermos um grande produtor de commodities, o país no final pode ainda ser beneficiado nesse cenário. Mas vale lembrar que essas medidas de barreira tarifárias e relacionadas à imigração e todas as outras questões políticas americanas são vistas por muitos como prejudiciais, mas a gente sabe que esses problemas são problemas que estão incomodando os americanos, estão penalizando, seja por causa da questão social, quanto da questão de segurança nacional. Então, o que os Estados Unidos tentarão ajustar realmente ao grande déficit
comercial que eles têm com a China, e todo esse rearranjo na Casa Branca deveria causar um efeito inflacionário no curto prazo na economia. Contudo, o corte de impostos sobre empresas, redução do déficit fiscal e aumento da eficiência do governo através da modernização e desburocratização deve balancear positivamente a economia norte-americana, sem falar do incentivo na produção de petróleo, que também pode, inclusive, reduzir o preço da commodity no mercado internacional. Com certeza a Europa também não vai escapar dessas medidas, dessas tarifas. É um dos assuntos, inclusive, que pouco se fala sobre a economia alemã, que vem sofrendo muito, principalmente depois do desligamento das plantas de energia nuclear. A decisão foi tomada porque supostamente ajudaria o meio ambiente quando incentivava a geração de energia através de fontes renováveis, como a solar e eólica, mas de fato elevou o preço da energia e, por isso, reduziu a competitividade do parque fabril alemão. Assim, a dinâmica do primeiro trimestre promete ser extremamente intensa, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, com China se movimentando, Europa, Estados Unidos. As peças do xadrez geopolítico realmente devem andar bastante nesse primeiro trimestre, nos primeiros dias os primeiros 100 dias do governo Trump. E embora vivamos um clima de pessimismo aqui no Brasil, qualquer fato novo pode destravar valor e fazer com que os ativos brasileiros se valorizem e as taxas de juros futuros caiam rapidamente. Nesse cenário, obviamente, a melhor opção é esperar, colocar em algo com liquidez, seguir a mesma estratégia do mês anterior, de dezembro. Então, se posicionar no CDI, que deve continuar subindo. Se nós não tivermos nenhuma surpresa na condução da política monetária nacional, a Selic realmente deve ir lá para perto de 15%, pelo menos para 14,5% com certeza ela vai chegar. E então, nesse cenário, obviamente, o CDI é o caminho mais tranquilo. Mas para quem quer ações ou considera que as ações estão baratas, nesse momento, as ações como de bancos, ações de elétricas são muito bem vistas. E, claro, para quem tem mais coragem, mais apetite ao risco, né, algumas small caps começam a ficar a preços extremamente baratos, né? Então, seus valuations, seus fundamentos, às vezes continuam bons, mesmo num cenário tão adverso, e podem aí, no médio prazo, gerar bastante riqueza para quem tem coragem e estômago para aguentar a volatilidade do curto prazo. Assim finalizamos o nosso primeiro Quanto Rende de 2025. Esperamos que tenhamos um ano muito melhor, né, que as coisas possam se ajustar e que realmente a economia do Brasil, do país, consiga performar melhor. Não só a economia, mas também os ativos financeiros, as expectativas melhorem aí para os próximos anos. Então, um excelente ano para todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.